receber o bispo Jorge, que está ministrando a palavra de Deus para os nossos corações. Saúde a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvamos a Deus esta noite pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar entre os irmãos compartilhando algo da palavra de Deus. Deus tem uma palavra para nós nessa noite, quantos creem? Então, libera o seu coração, deixe o seu coração disponível para o Espírito Santo comunicar a palavra do Senhor. Irmãos, quero convidar os irmãos a ficarem de pé em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em 2 de Reis, capítulo 4, um texto bem conhecido, mas nele nós iremos adentrar esta noite, iremos compartilhar algo da parte de Deus dentro desta palavra. Aleluia. A Deus seja toda a honra, toda a glória, toda a adoração. 2 de Reis, capítulo 4, versículo 1, apenas o versículo 1 do texto. Nós iremos fazer a leitura que nos diz assim: E uma das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Feche teus olhos, por gentileza. Aleluia. Feche teus olhos. Querido Deus e Pai, lemos a Tua palavra, que o nosso coração nesta noite seja alimentado por Tua revelação. Fala em nosso meio segundo a Tua vontade. Deus, Tu tem, ó Deus, atento às orações dos Seus filhos, e por certo a Tua palavra trará respostas a essas orações. Pedimos a Tua bênção, a Tua graça, no nome de Cristo. Amém. Pode sentar, amados. Glória a Deus. Esta palavra que eu quero comunicar, eu vou até pedir ao meu querido irmão que está tocando no teclado, como ele está indo junto para a live, aí acaba distorcendo um pouquinho. Eu agradeço bastante mesmo, tá? Eu agradeço bastante o acompanhamento, mas como nós não temos ainda um mix de equilibrar, né, a música, né, ele pode estourar ali na live. Bom, esta palavra que eu quero compartilhar, ela tem um tema muito simples. Eu gostaria que você pudesse repetir comigo. Diga: ativando a fé no sobrenatural. Mais uma vez para eu ver se você gravou. O texto que lemos, irmãos, é um texto conhecido. Por certo, o bispo Robson já pregou dentro desse texto. O pastor que aqui está também já deve ter pregado ou ouvido muitas pregações dentro do texto. E é uma passagem que ela tem o seguinte fundo histórico. Nesse período aqui, nós temos o momento em que Israel está dividido, tendo 10 tribos ao norte, ali Israel, que foi levada para aquele ambiente por Jeroboão, oficial, né, de um dos oficiais de Salomão após a dividida do reino. E Eliseu era um dos principais deste reino, ou seja, Eliseu era um dos principais de um reino que estava dividido e também moralmente, espiritualmente caído. O reino do norte, só para ter uma ideia, em 19 reis que teve, nenhum deles andou nos caminhos do Senhor. Por certo, nesse período em que Eliseu era profeta, um dos reis, era o 7º daquela linhagem, Acabe,
era um dos reis que mais, conduziu o povo a desviar da vontade de Deus. E quando a liderança, seja de uma igreja ou de uma nação, no caso aqui de um reino, ele não está antenado, conectado com as coisas de Deus, o povo acompanha. Daí a necessidade de oração redobrada pelo Brasil. Precisamos orar por aqueles que nos governam. Precisamos orar por aqueles que estão na posição de poder. E nesse momento, nesse período, nesse fundo histórico, nós temos uma situação em que um cenário se desenha. Aparece uma mulher cuja Bíblia não diz qual nome, ela entra na história e ela tem a sua história mesclada com a história de Eliseu, e ela entra nesse cenário de uma forma dramática. A vida dessa mulher está sendo conduzida por uma situação que ela não tem um controle. Situação que ela não consegue saber o que fazer. É interessante, irmãos, que algumas pessoas, não sei se é o caso, mas elas esperam chegar no auge do problema para poder buscar ajuda. Elas esperam o casamento chegar na beira do divórcio para poder buscar ajuda. Elas esperam um momento em que não conseguem mais dormir e precisam de uma quantidade de remédio para dormir, para poder se ver em desespero e então buscar ajuda. Temos um jargão para isso, colocar cadeado depois que a porta é arrombada. Situações que poderiam ser contornadas. Saiba, irmãos, que nós todos os dias enfrentamos desafios, e muitos deles, pela fé e com a sabedoria da palavra, nós podemos ser protagonistas, podemos resolver. Por exemplo, muito da saúde matrimonial depende de ambos, não depende de Deus. Não é um anjo que vai descer do céu e vai fazer o seu marido ficar de bem contigo, ou vice-versa. Mas é a sabedoria, por isso a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua. Porque a sabedoria está em nós, em utilizar aquilo que Deus nos confiou. Mas quando nós não utilizamos o que Deus nos confia, nós somos empurrados para situações que fogem do nosso controle, e depois entra o desespero. Foi o que houve com essa mulher. Esse é o cenário de desespero, porque conhecemos, a sua casa foi visitada por credores que queriam levar os seus filhos para poder pagar uma dívida. Uma situação que ela não tinha como resolver, porque o seu marido, que era o homem da casa, o seu marido que resolvia as questões cotidianas, agora não está mais ali. Agora está sozinha. E uma das piores sensações em momentos de crise é se sentir sozinho. E como o diabo gosta dessa sensação, como ele usa essa sensação para poder te infortunar no quarto escuro, para poder te levar à depressão, para poder fazer você, às vezes, se voltar contra as pessoas que não tem nada a ver com o teu problema, mas você acha que elas não te ajudaram porque não quiseram. Mas muitas das vezes você não teve a humildade de dizer: me ajuda, ora por mim, eu preciso disso, eu preciso ser ajudado nisso, não estou sabendo resolver essa situação. Irmãos, a ignorância é algo que todos nós temos, todos nós somos ignorantes em alguma coisa. Por exemplo, vai falar em eletricidade perto de mim, eu não consigo, mas o pastor com certeza resolve. O pastor Gilberto resolve. Sou ignorante em eletricidade. Todos nós somos ignorantes em alguma coisa, mas somos
dotados de sabedoria em algo. Então, vamos usar a sabedoria que temos para ajudar alguém e vamos fazer uso da humildade para poder pegar de alguém o que ele sabe do que não sabemos, para podermos crescer. Porque nós só podemos crescer à medida que andarmos juntos. Por isso que se isolar é uma maneira de você ser presa do diabo. Toda vez que você se isola, você está se colocando na região para o teu inimigo poder te pegar. E ela se isolou, mas enquanto deu, mas quando não deu, agora vou buscar ajuda. O cenário era difícil. O cenário era difícil. Mas essa mulher tomou uma atitude que eu aprendo nessa noite. E gostaria que você pudesse entender isso. Porque quando ela se viu numa situação que fugiu o seu controle, interessante, Bispo Robson, que nós muitas das vezes perdemos força, energia, tentando resolver coisas que não podemos, que está fora do nosso controle. Saiba, irmãos, que do universo, muitas poucas coisas estão no seu controle e no meu controle. Nós não temos controle sobre muitas coisas. E nós queremos nos envolver emocionalmente em questões que estão totalmente fora de nós. Aquilo que está fora do seu controle, você delega para Deus. Aquilo que você não pode resolver. Eu, ano passado, como os irmãos sabem, eu tive o AVC. E eu fiquei sem poder andar, sem poder me comunicar adequadamente. O Bispo Robson me ajudou muito na época, me socorreu. Mas uma coisa eu procurei fazer: aquilo que eu não posso, eu não vou perder energia. Aquilo que eu não posso fazer, eu não vou perder energia com isso. O que eu posso me exercitar, o que eu posso me aprimorar, mas se eu vou sair desse quadro, só Deus sabe. Quando você deixa de se esgotar com aquilo que foge do teu controle, você começa a perceber que Deus toma a rédea da sua vida. Mas qual foi a primeira atitude dessa mulher que me impressiona? Na sua situação adversa, ela foi ao profeta. Ela poderia, muita gente, sim ou não? Ela poderia bater na casa de muitos vizinhos, sim ou não? Mas ela foi ao profeta, e eu aprendo algo aqui que o pastor Mike Murdock fala muito sobre isso. Ele diz: a quem você ouve, determina onde você chega. Diga comigo: quem eu ouço, determina onde eu chego. Por isso que quem ouve pessoas fofoqueiras, quizumbeiras, baderneiras, só vai envolver-se em problemas, em queixas. Aí você fala: não tive nada a ver com isso, mas você anda junto, você anda misturando, e o seu nome vai estar no meio. Eu vi fulano lá junto, não sei se falou alguma coisa, mas eu vi que ele estava junto. A quem você decide ouvir, a quem você decide ceder a maior moeda que você tem, que é o tempo, porque essa realmente é a maior moeda da sua vida, é o seu tempo. Então, para você sentar e ouvir certas pessoas, essas pessoas precisam ter alguma coisa para entregar para você. Caso elas não tenham, levanta e vai embora. Deixa de ouvir qualquer coisa, e não apenas fisicamente, no seu relacionamento, mas até mesmo na internet, irmãos. Para de perder tempo com conteúdo que não acrescenta em sua vida. Quando você está em desespero como essa mulher, a quem você vai? E somos levados a contar para todo mundo a nossa dor. A dor, ela nos leva a um estado emocional que a gente quer compartilhar. É natural. Mas na hora que você sentir a dor, você sentir a pressão, você sentir o baque, você sentir o vendaval, a tempestade e a tentação de você compartilhar, você vê quem está perto. Com quem eu vou compartilhar? Não compartilhe o teu futuro em quem não vai estar nele. Você está compartilhando com pessoas que são passageiros na sua vida.
pessoas que você não vai ver mais, não vai estar mais com você. Então para de contar para quem não pode te ajudar. Tem pessoas que se movem, irmãos, por opiniões de pessoas que não estão conectadas ao seu futuro. A Bíblia diz em Salmo capítulo 1, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então nós temos que ter atenção a quem compartilhamos a nossa dor, a nossa dificuldade. Está doendo, tá difícil, você está se sentindo encurralado pelo adversário, está, mas o segredo é ficar em silêncio, entrar no seu quarto, dobrar o joelho e falar com aquele que ainda está no trono. Ele ainda está no trono. E o trono é dele, para sempre dele, a glória é dele, ninguém vai tirar ele do trono. E operando ele, quem poderá impedir? Ele é o Senhor que começou, Ele é o Senhor que aperfeiçoa, Ele é o Senhor que termina a obra que começa. Paulo sabia disso quando disse aos filipenses, eu estou certo, que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar, porque aquilo que ele começa, ele termina. Está doendo, mas Deus está no controle. Está difícil, mas Deus está no controle. O dinheiro está acabando, mas Deus está no controle. A enfermidade chegou, mas Deus está no controle. A notícia é difícil, mas Deus está no controle. Todavia, nós precisamos compartilhar com alguns. A Bíblia diz para a gente compartilhar, ajudar uns aos outros a levar a sua cruz. Por isso, nada de errado em você contar para o seu pastor, para a sua liderança, mas saiba diferenciar conselho de opinião. Opinião qualquer um dá, irmãos, mas conselho só quem está conectado ao teu futuro, só quem se preocupa com você. Então, diferencie conselhos de opiniões. Mova a sua vida por conselhos, porque a Bíblia diz que na multidão de conselhos há segurança. Ela foi ao profeta, aleluia. Uma palavra pode ser o que você precisa, não o que você quer. Talvez, quem sabe, ela foi ao profeta chorosa, encurvada. A pessoa, quando está muito triste, abatida, com dor, ela se encurva, é normal. Por isso, cuidado como você se posiciona no seu dia a dia. Não deixe o teu adversário te ver encurvado. Só se encurve em oração diante de Deus. Por maior que seja a sua luta, erga o teu peito, levante a sua cabeça e pise como vencedor, como vencedora. Está difícil, mas ande como vencedor. E ela chegou ao profeta, quem sabe, esperando ouvir uma palavra do tipo, eu vou te ajudar. Quanto é? Qual é o valor da sua dívida? 100 reais? 200? Irmão, se o profeta Eliseu desse a ela 200 reais, e a dívida dela fosse 200 reais, ajudaria ela sim ou não? Ajudaria ou não ajudaria? Quem sabe foi essa a expectativa dela, porque Eliseu era professor de profetas. Eliseu nada mais era do que um empresário. Tinha uma grande responsabilidade ministerial. Por certo, ele poderia ter ali uma condição financeira para favorecer aquela mulher, e quem sabe essa era a sua expectativa. Mas ela não saiu dali com o dinheiro. Ela saiu dali com uma palavra. Talvez você hoje daqui não vai sair com dinheiro, com um bujão de gás, com dinheiro para o remédio, dinheiro para o ônibus, mas você vai sair daqui com uma palavra que, se você der ouvidos, essa palavra pode mudar a sua vida, ela pode transformar o seu presente, ela pode projetar o seu futuro, e ela pode te instrumentalizar para tudo aquilo que Deus tem na sua vida. Uma palavra, diga, uma palavra é o que eu quero. Aleluia.
Uma palavra. As pessoas não querem uma palavra. São poucas pessoas que querem ouvir. As pessoas elas querem solução. E a ideologia do momento é: ajude quem está precisando. Quem disse que para ajudar você tem que dar um dinheiro? Quem disse que para ajudar você tem que colocar dentro da sua casa? Quem disse que para ajudar você tem que tirar do seu para dar? Aleluia. Pedro e João, quando foram à oração na Porta Formosa, ali havia um homem que estava muito tempo pedindo uma esmola. E eles disseram: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Deu uma palavra. E essa palavra fez o homem sair da porta, fez ele entrar no templo glorificando ao Senhor, porque uma palavra mudou a sua vida. Uma palavra. Levanta e anda. Eu não tenho ouro e nem prata. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O que esse profeta fez com essa mulher é o que nós, como ministros do Evangelho, e aqui eu vejo homens e mulheres que foram chamados para essa obra, o que o profeta Eliseu fez com essa mulher, é o que nós precisamos fazer com a nossa esposa, precisamos fazer com nossos filhos, precisamos fazer com nossos vizinhos, precisamos fazer com os irmãos da igreja, precisamos fazer com o motorista do ônibus, precisamos fazer com todos que se colocam no nosso caminho sentindo dores. O que é? O profeta colocou ela em movimento. Você precisa colocar quem está do teu lado em movimento. Mas eu não entendi, como assim? Ele disse: volta, fecha a porta do teu quarto, pega a vasilha vazia, e o rebuliço começou, porque era criança para um lado, criança para o outro, pegando vasilha emprestada. Aquela família que estava recuada, temendo, talvez com a porta fechada: vamos fechar a porta porque eles vão bater, e pensa que não tem ninguém em casa. Vamos ficar quietinho. Vamos ficar em silêncio. Criança, quieto. Mas quando foi o profeta, ele não mandou ficar em silêncio. Ele não mandou ficar em casa fechado. Ele colocou aquela família em movimento. Deixa eu te dizer uma coisa, aqui uma outra mensagem, mas deixa eu te dizer uma coisa. Tudo que Deus começa na vida de alguém, tudo que Deus começa numa história, é precedido pelo movimento. Nada Deus começa sem um movimento. Gênesis capítulo 1, versículo 2: a terra era sem forma, vazia, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Versículo 3: haja luz. Deus começou o processo criativo depois que o movimento precedeu. Enquanto há caos, enquanto há tudo vazio, pelo menos movimento vai ter. Porque enquanto houver movimento, há esperança de uma coisa grande ser realizada. Uma das coisas que o diabo quer com a igreja no Brasil é paralisar a igreja, é fechar a boca de profeta, é parar a palavra nos altares, é impedir o evangelismo, é para a igreja, mas está escrito que a porta do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja vai avançar, a igreja vai marchar, a igreja vai prosseguir, porque a igreja está em movimento. A igreja não tem porta, só quem tem porta é o inferno. A Bíblia não diz que a igreja tem porta. A igreja é uma instituição viva. Viva porque ela é a noiva que pertence ao Cordeiro, que não tem porta. Por que ela não tem porta? Porque entra quem quer. Hoje ela é aberta. Por que ela não tem porta? Porque quem tem que ter medo não é a igreja, quem tem que ter medo é quem está do lado de fora. Existem alguns bairros nos Estados Unidos, Orlando, por exemplo. Orlando é uma cidade, né? Mas existem alguns bairros nos Estados Unidos que as casas literalmente não tem muro. Quem já viu aqui as casas lá nos Estados Unidos? Eu já vi pela televisão, tá, irmão? Nunca fui lá não. Só para deixar bem claro esse ponto da mensagem. Mas você observa que as casas não tem muro. Eu fico pensando: Jesus, só tem a porta da casa e a casa. Só tem a janela aí dentro de casa. Para uma pessoa mal intencionada,
fácil roubar ali. Mas usando essa analogia, podemos parafrasear a igreja como a igreja, um ambiente. A igreja não é um local. A igreja não tem um endereço. A igreja não tem um CEP. A igreja não tem um CNPJ. A igreja é um ambiente. Está pegando? A igreja é um ambiente. Tanto é que você pode estar dentro da igreja, estando ainda em casa. Você pode entrar no culto na igreja a partir do momento que sai da porta da sua casa. Vai depender de como você veio adorando aqui. Vai depender do espírito que você veio da sua casa. Se você já veio adorando, você vai entrar nesse lugar na mesma atmosfera que você saiu da tua casa. Porque a igreja não é um endereço, a igreja é um ambiente. E esse ambiente não tem porta, mas o inferno tem. Porque ele tem que temer, para a gente não entrar e buscar quem está lá dentro. Ele colocou aquela mulher em movimento. Como foi a descida do Espírito Santo? Atos capítulo 2, texto conhecidíssimo. A promessa no 1, versículo 18, se me fala a memória, sobre vós descerá o Espírito Santo, aguardem em Jerusalém. Descerá. Por que descerá se ele é onisciente? Por que descerá se ele é onipresente? Pensou nisso? O mesmo Deus que está no céu, ele está aqui, está dentro de mim. E o que caracteriza Deus é o fato de estar em todos os lugares. Por que descerá? Jesus estava dizendo, haverá um movimento no mundo espiritual e vai encher vocês e vai capacitar de uma tal maneira que vocês vão levar o evangelho para Jerusalém, Samaria e até os Judéia e os confins da terra. Mas espere um movimento. Fica sentadinho esperando o movimento. Apenas 120 ficou ali esperando. Os demais foram embora, por quê? Porque muita gente não quer esperar o movimento que vem de em cima, ele quer criar algum movimento aqui embaixo. E nem todo movimento é um movimento de Deus. Por isso que tem movimento que não termina em nada. Movimenta e não termina em nada. Porque no movimento que Deus começou, mas o movimento que Deus começa vai dar alguma bênção. E o Espírito desceu, encheu o lugar. Foram vistas línguas como que de fogo. Todos começaram a falar em novas línguas. E houve um movimento tão forte naqueles 120, que até os que estavam fora começaram a chegar. Que barulho é esse? Porque houve um movimento. Glória a Deus. Houve um movimento. Para que haja um movimento, Deus ele entra com a sua providência. Glória a Deus. Diga nessa noite, tudo que vier vazio vai voltar cheio. Mas diga isso profeticamente, irmãos, acreditando nessa palavra. Diga, tudo que vier vazio voltará cheio. Ainda que você não entendeu ainda, diga, tudo que vier vazio para mim, tudo que vier vazio na minha vida vai retornar cheio, em nome de Jesus. Eu não sei você, mas tem pessoas que parecem um para-raio de problemas. Onde ele anda, pode ser no meio de uma multidão. As pessoas desviam dos outros, vai até você. Moço, você pode me ajudar? E não tem a questão do traje, você pode estar com qualquer roupa. Pode estar paisana, digamos assim. A pessoa vai até você. Moço, você pode me ajudar? Mas não tem outras pessoas a quem podia pedir, não? É só para mim? Às vezes não é pedido de algo financeiro, às vezes é uma pessoa da igreja que chega para você e fala, irmãos, ora por mim, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, eu estou enfrentando esse desafio. Você fala, meu Deus, tem um pastor lá. Por que essa pessoa vem para mim contar um problema, contar uma dificuldade? Deus está colocando vasilhas vazias perto de você, porque é um reservatório fluindo de azeite dentro da sua vida.
Porque é uma presença dentro de você. E essa presença, ela exala um perfume. Irmãos, não tinha como ter uma fábrica de perfume dentro dessa casa e essa casa não está impregnada com azeite. Não está perfumada com a presença do azeite. Onde há o azeite, há a presença, há alguma coisa diferente aqui. Estou sentindo um aroma no ar. Oh, aleluia, eu tenho certeza que tem alguma coisa diferente. Quando você está impregnado, cheio do Espírito Santo, e o azeite, ele é tipo do Espírito Santo, a presença de Deus está dentro de você, não precisa abrir a sua boca, não precisa falar que é crente, não precisa falar em língua estranha no meio da rua, não precisa andar com uma gravata, uma Bíblia enorme debaixo do braço, basta apenas você se mostrar, basta apenas você sair, basta apenas você se colocar, que alguém vai vir na tua direção, é Deus trazendo, é Deus preparando. Por quê? Porque você é um multiplicador de azeite, onde você está, Deus está multiplicando azeite. Quem crê nisso nessa noite? Aleluia. E talvez você diga, mas como eu passando tudo o que eu estou passando, eu vivendo tudo o que eu estou vivendo, e essa pessoa vem para mim, eu enfermo, ela pede para eu orar para ela poder ser curada, eu com um problema no casamento, ela ora para eu poder orar pelo marido dela. Sabe o que Deus está fazendo com você e talvez você não está entendendo? Quando você está com uma enfermidade e alguém doente vem para você orar, quando você está desempregado e alguém desempregado vem pedir para você orar, quando você está no meio de uma confusão, quando você está sendo caluniado e alguém vem pedir para você orar por justiça, sabe o que Deus está te ensinando nesse momento? Ele está te ensinando a olhar para a dor do outro e ver que você não é o único que passa por dificuldade. Primeira lição é essa: olhe para o seu vizinho. Porque nós somos tendenciosos a olhar para a nossa dor e a pensar que nós somos a última Coca-Cola do deserto. Biscoito que sobrou no pacote. Aí a gente começa com um vitimismo, com uma pequenez que Deus não nos ensinou. E o diabo gosta disso. Quando você fala, ninguém me ajuda, ninguém ora por mim, eu acho que Deus não está me ouvindo mais. O diabo, opa, você quer alguma coisa na vida humana que atrai o diabo para a vida daquela pessoa, se chama murmuração. Em vez de murmurar, entra no movimento. Eu não quero ir para a igreja, vai vir a si mesmo. Eu não quero cantar hoje, vai cantar a si mesmo. Eu não quero pregar, vai pregar a si mesmo. Eu não quero fazer nada, vai fazer a si mesmo. Eu não quero nem tocar hoje, vai vir para frente, vai tocar e vai dar glória. Porque quando você está no movimento, Deus está agindo ao teu favor. Deus está entrando na tua causa. Deus está movendo as águas ao teu favor. Vai trabalhando, vai agindo com vontade ou sem vontade. Eu não estou com vontade hoje para a igreja. Aí tem que vir. Vem arrastado, irmãos. Vem chutando pedra se for preciso, mas vem. Porque o diabo não quer que você fique em casa para sempre. Ele só quer que você fique em casa um dia. O diabo não quer uma porta como essa na sua vida. Ele só quer uma pequena brecha. O diabo valoriza aquilo que desprezamos, ele valoriza detalhes. Vou repetir. O diabo valoriza aquilo que desprezamos, ele valoriza detalhes. É uma coisa pequena, ninguém vai ver. É uma coisa pequena, ninguém vai saber. É uma coisa pequena, o pastor não vai ver. Eu posso fazer aqui coisa pequena, é coisa pequena, mas dessa coisa pequena o diabo está te levando para o inferno. O diabo está te conduzindo para a mentira, para o engano. É uma coisa pequena. Só vou encurtar um pouquinho aqui. Só vou fazer um pouquinho aqui. Só vou assistir um pouquinho dessa pornografia. Só vou assistir um pouquinho dessa novela. Eu sei que essa novela aqui é muito imoral, mas ninguém está vendo. Eu estou sozinho. Cuidado com o que você faz sozinho, meu irmão.
Você pensa que está sozinho, mas tem um varão do teu lado. Ele está te medindo, aleluia. Ele está mensurando o que você está fazendo. E tudo está indo para um livro. A Bíblia diz que há um memorial diante de Deus. Quem crê diz amém? Há um memorial diante de Deus. A questão não é o que eu faço na igreja, a questão é o que eu faço em casa. Aleluia. Para onde o profeta mandou essa mulher? Para a sua casa. Profeta, eu quero participar de uma campanha, Eliseu, porque eu estou com uma dívida tão grande. Se eu participar de uma campanha contigo, porque tu é o cara. Não tem uma campanha que você está fazendo? A campanha das 7 quintas-feiras da multiplicação do azeite. Fala que eu vou. Não, você vai para a tua casa. Interessante como algumas coisas Deus manda para a tua casa. Por exemplo, o paralítico ao tanque de Betesda, quando ele foi curado, ele queria seguir Jesus. Ele falou, não, para a tua casa. Pega a tua cama, vai dar testemunho na tua casa. Vai dar testemunho para o teu pai, para a tua mãe, para o teu irmão, para a tua mulher, para o teu filho. Vai dar testemunho dentro da tua casa. Não adianta dizer que Jesus é bom perto da multidão. Vai dizer dentro da sua casa. Quem mora com você acha o que de você? Acha o que da sua fé? É difícil dar glória a Deus nesse momento, né, irmãos? Já estou indo para a conclusão. O bispo Robson só me deu 3 horas. Estou brincando. Daqui a pouquinho estou entregando o microfone. Mas olha que interessante. Eu estou aqui pregando, irmãos, na periferia da mensagem. A mensagem ela tem todo um esqueleto, toda uma aplicação. Mas eu estou indo na periferia, porque eu estou pegando alguns pontos que muitas das vezes a gente pregando, lendo, a gente não consegue enxergar. Você quer ver um exemplo? Quando os filhos dessa mulher foi buscar as vasilhas nas casas, as vasilhas vieram vá. Mais uma vez, as vasilhas vieram vá. A vasilha não podia vir com um pouquinho de feijão? Não podia vir com um pouquinho de farinha? Quem gosta de farinha? A vasilha não podia, tadinha, aquela viúva está passando necessidade, ela está querendo vasilha, então eu tenho um pouquinho aqui que sobrou de ontem, vou mandar para ela. Deus não quer que você seja alvo da pena de ninguém. Deus não quer que ninguém tenha peninha de você, porque tem ajuda que se alguém te der vai te atrapalhar. Tem algo que se alguém te der com peninha, ele vai te atrapalhar o teu milagre. Cuidado de quem você está aceitando ajuda. Oh, ela mandou feijão, mandou arroz, não. É vasilha vazia. É vazia. Mas eu tenho um pouquinho de feijão, não quero nada. Eu não quero nada, eu não quero a sobra de ontem, a sobra do churrasco. Pode deixar tudo aí. Manda só o que está vazio, porque o que vai vir de cima vai encher, vai encher, vai encher. O que é pegar vasilha vazia? É depender do provedor. O que é pegar vasilha vazia? É depender do que vem de cima. O que é pegar vasilha vazia? É saber que quem fez a promessa é fiel para cumprir. Manda vazia, manda vazia. Manda vazia, eu não quero nada de ninguém não, eu quero só que vem de cima. A promessa é que vai vir de lá. Eu creio que vai vir de lá. Cuidado com as propostas, cuidado com as promessas, cuidado com os convites. Para não tirar você do propósito, para não tirar você do alvo, para não tirar você do querer. Cuidado com as ajudas que vêm. Porque tem ajuda que é laço. Tem ajuda que é melhor você falar, não quero. É por causa de ajudinhas que tem muita gente fechando a boca, deixando de falar o que Deus manda. Por quê? Por causa das ajudas. Se eu falar isso aqui, eu comprometo fulano. Se eu falar isso aqui, eu comprometo cicrano. Se eu pregar isso aqui, eu vou para a cadeia, irmãos. Uma boa notícia para nós que podemos ser presos daqui a um bom tempo é que pastor tem cela especial, tá? É a única coisa boa. Líder religioso tem cela especial. Sabia não, irmãos? A Constituição garante. Quanto mais com o curso superior. Então, um tanto de pregadores, pastores, frouxos,
que estão negociando a verdade por causa de oferendas. Cuidado com as lentilhas, porque teve um homem na Bíblia, que você sabe quem é, que por um prato de lentilha ele entregou a sua primogenitura, ou seja, entregou a unção, entregou a promessa, entregou o direito. O diabo não quer muita coisa de você, ele só quer a promessa que está na sua vida, irmãos. E quando você fecha a tua boca, tem que ter cuidado com certas coisas, não pode agredir ninguém, não pode atacar ninguém. Você não tem que faltar com respeito com ninguém. Tem que ter sabedoria no que fala, obviamente. Mas você não pode negociar aquilo que é santo. Você não pode negociar aquilo que a Bíblia diz. Já disse na igreja uma vez, olha, a partir do momento que eu for obrigado, eu, Bispo George, falo por mim, a fazer o casamento entre duas pessoas do mesmo gênero, eu vou ser preso. Porque não vou fazer. Porque a minha Bíblia diz que não. E eu fecho com a Bíblia, ela é a constituição da minha alma. Existe uma constituição que me move enquanto cidadão, mas existe outra constituição que me move enquanto salvo, e essa constituição é a palavra. Quando você negocia um pouquinho, você está negociando tudo. Quem pode de pouco, pode de muito. Bom, mas deixa eu voltar para o texto. Aleluia. Quando aquelas pessoas, elas deram vasilhas, olha que coisa linda aqui, eu vou fechando aqui. Elas deram vasilhas vazias, sim ou não? Ali estava sendo prefigurado quem seriam os clientes daquela mulher. Quando aquela pessoa estava dando uma vasilha, ela já estava pronta para receber vasilha de volta, só que agora com azeite, porque não tinha reservatório para azeite. Se tivesse, ela usava. O que ela usou? As vasilhas dos outros. E essas vasilhas têm que ser o que? Só que agora ela já não vai mais vazia, ela volta. Só que agora é diferente, porque quando ela volta cheia e com um preço. Ela volta com um valor. Fulana, tudo bem? Estou aqui trazendo a vasilha de volta. Ora, a vasilha está cheia de azeite. Sim, o azeite a senhora pode usar na comida, a senhora pode usar para iluminar a casa. E agora, aquela casa lá, ela virou uma empresa. E nós estamos trabalhando. Olha aqui o menino que era paradão, agora está virando empresário com a mãe. E agora nós estamos vendendo azeite. Nós somos vendedores de azeite da área. E deixa eu dizer, um azeite que ninguém tem, tá? A senhora não vai encontrar desse azeite aqui em qualquer lugar. Esse azeite aqui na região só nós temos. Mas como a senhora emprestou o azeite, aleluia, para a senhora vai com desconto. Aleluia, a senhora vai pagar com 80%, com 20% de desconto, vai pagar só 80%. Poxa, eu queria mesmo já ir ao mercado, agora eu vou comprar. E começou uma empresa. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Quem te ajudou na hora da crise? Quem te ajudou na hora da luta? Quem te estendeu a mão na hora da dificuldade? Quando Deus te honrar, você pode ter certeza que Deus vai honrar essas pessoas também. Deus vai honrar essas pessoas também. Mas, bispo, e as pessoas que não me ajudaram? Porque assim como tiveram pessoas que emprestaram vasilhas, possivelmente, a Bíblia não diz, alguém pode ter negado. Não estava em casa, não tinha vasilha disponível. Situações poderia fazer com que alguém não emprestasse. Mas na hora da venda, essa pessoa não tinha vasilha para vir de volta. Ou seja, quem não dá, não tem nada de volta. Está pegando? Quem não envia, não tem nada de retorno. Quem não está sensível, perceptível, a hora da semeadura, acaba perdendo a hora da colheita. Deus pode estar te tocando nesse momento para poder
abrir mão para poder ajudar, nem que seja com uma vasilha vazia, com esse pouquinho que você acha que é muito pouco. O que vai ser uma vasilha vazia para mudar a sorte dessa mulher? O que vai ser uma vasilha vazia para poder impedir que essa mulher possa se tornar escrava de alguém? Uma vasilha vazia não é nada, mas eu vou ajudar ela com uma vasilha vazia. O que eu posso fazer, eu vou fazer. O que eu posso entregar, eu vou entregar. Eu não posso pagar a dívida dela, mas uma vasilha vazia eu posso ceder. Então ceda. Por quê? Porque quando Deus honrar essa mulher, quando Deus fizer dela uma grande empresária, ela vai vir na sua porta e vai dizer: aquilo que você me ajudou, a oferta que você me deu, agora ela está sendo bênção na minha e também vai ser na tua vida. Abençoe a obra de Deus, abençoe a casa do Senhor, abençoe com o seu pouco. Por quê? Porque Paulo diz aos Coríntios: aquele que semeia pouco, colhe pouco. Aquele que semeia muito, é a Bíblia. A vasilha que foi pequena, ela voltou com pouco. A vasilha que foi média, ela voltou com um pouco mais de azeite. A vasilha que foi grande, ela voltou com muito mais de azeite. Então o azeite é proporcional ao tamanho da vasilha. Ou seja, você recebe aquilo que você dá, você recebe aquilo que você entrega, você recebe aquilo que você se esforça, porque Deus não está nem aí para o seu talento. Deus não está nem aí para os talentos que eu tenho. Deus não se move pelos meus talentos, pelos meus dons. Mas tem uma coisa que Deus está atento na minha e na sua vida: os nossos sacrifícios. É o seu sacrifício, do que você abriu mão. Deus está atento a isso. Quem crê diz amém. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas eu quero concluir essa mensagem. Eu estou aqui resumindo bem essa mensagem. Ela é um pouco mais longa, mas eu quero ir para a conclusão e destacando aquilo como eu vejo que é o maior milagre. E talvez eu te surpreenda, porque o maior milagre não foi a multiplicação do azeite. Ao olhar o texto, a gente se depara com o milagre do azeite. É um milagre maravilhoso. É o milagre da provisão, é o milagre da prosperidade, é o milagre da bênção financeira. Mas o maior milagre não foi a multiplicação do azeite. Por quê, Bispo Jorge? Porque se algo material fosse o maior milagre, eu poderia dizer que pessoas que são curadas de câncer, de AIDS, pessoas que são libertas do alcoolismo, já estariam salvas por isso. Mas não é. Mas uma pessoa pode ser curada de câncer e ir para o inferno? Pode. Uma pessoa, ela pode ficar rica na igreja, receber uma bênção muito grande e ir para o inferno? Pode. Então o que mudou? Qual foi o maior milagre? Aleluia. Diga comigo: o maior milagre foi a mudança na mentalidade dessa mulher. Se Eliseu, ele desse o dinheiro, como eu falei aqui, ele ia manter ela subserviente ao profeta. Como tem muita gente aí, irmãos, que na hora da crise, da dor, corre para a igreja, na hora que melhora, fica em casa. Na hora do desemprego, igreja. Na hora do divórcio, igreja. Na hora da crise, igreja. Na hora que passa um gato preto na frente, igreja. Mas na hora em que ele vive um refrigério, na hora que a bênção chega, na hora que o pastor ora e a dor vai embora, na hora em que o pastor aconselha e o casal se une, para que igreja? E tem alguns que vão mais longe, que fazem voto com a igreja. Se Deus fizer isso, eu vou dar isso. Aqui não tem ninguém que faz isso, mas que tem muita gente que faz. Se Deus fizer isso, eu vou dar isso, não é isso, pastor? Eu vou dar algo para a igreja, irmãos. O que prometeram de ar-condicionado para a igreja que eu pastoreava, irmãos, a igreja ia virar o iceberg.
a nossa igreja ia aparecer uma igreja do Polo Norte, porque tantos ar-condicionados que prometeram que se eu colocasse tudo, irmão, ninguém entrava. Ia virar um freeze. E eu passei a igreja sem um ar-condicionado. E os ventiladores que tinha, fomos nós que compramos. Porque nem ventilador a coisa ruim deu. Recebeu a bênção, foi. Recebeu a bênção, escapuliu. Porque as pessoas que vêm pela dor, se não sofrer uma mudança na mentalidade, ele volta para o mesmo ambiente que provocou aquela dor. A pessoa que vem no desespero, vem no seu grau emocional exaltado, ela tem a sua solução e ela volta para o mesmo estado. Mas aquele que entra aqui dentro, muitas das vezes não veio drogado, não veio alcoolizado, não veio porque está doente, não veio porque está sem emprego, ele veio porque ele ouviu uma palavra, ele veio porque Deus convidou, ele veio porque a porta se abriu, ele veio porque ouviu um hino, ele veio porque ele quer algo diferente na vida dele, e ele veio porque a Bíblia diz que muitos vêm pelo amor, né? Nós afirmamos isso, muitos vêm pelo amor. A pessoa não veio porque... Há um vídeo, inclusive, que esse vídeo, ele é uma sátira, e ele bota duas pessoas, uma que foi traficante, foi não sei o que, foi matador, foi não sei o que, e agora é crente, e tem uma pessoa que foi cristão desde pequeno, e é o pastor interessado em colocar para dar testemunho, aquele que foi traficante, aquele que foi isso e aquilo, mas o que nasceu na igreja, não tem nada para falar. Vivemos a celebração do caos. Quanto mais o diabo usou, mais a gente quer aproveitar, porque dá holofote, dá marketing. Mas saiba que mesmo você que nasceu no Evangelho, que é temente a Deus, homem de caráter, mulher de caráter, Deus te quer do mesmo jeito, e você tem o mesmo valor. A maior mudança que houve na vida dessa mulher foi a mudança de mentalidade. Porque aquela que tinha mentalidade de correr alguém para buscar solução, agora ela tem na sua mão uma empresa. Aquela mulher de uma coitadinha virou uma empreendedora. Deus mudou a mentalidade dela, e a partir daquele momento ela viveu uma nova realidade. Você pode ficar de pé em nome de Jesus?